Olá a todos, estou aqui para dar mais umas noções de administração de base de dados a todos e todos são bem-vindos à minha turma que estou a dar o estágio e vamos então prosseguir. Esta é matéria sobre administração de base de dados. Estou a fazer o estágio na escola secundária de Jacome Raton, no agrupamento de escolas templários de Tomar. Vou dar início para as funções diárias de um DBA, ou seja, um administrador de base de dados. Ele tem como responsabilidade administrar base de dados, ou seja, é o responsável pelas bases de dados, pelos utilizadores, quem é que tem pela criação e a gestão dos utilizadores, a nível da segurança, quem tem acesso às bases de dados e a qual base de dados, que permissões é que tem nessas bases de dados, se leitura, escrita, se é administração, consegue escrever tudo. Também administra servidores, ou seja, tanto seja chamado ferro, ou seja, o hardware localmente do servidor, ou seja este virtual, é o gestor também da máquina, por norma. Ou seja, tem que verificar se toda a máquina está, o sistema operativo está correto, o SQL Server, fazer as atualizações do Windows, fazer a gestão de todo o tipo, 100% da máquina. Já agora acrescento que uma máquina de base de dados normalmente só serve para isso mesmo, para ser servidor de SQL, de base de dados. Não se deve misturar aplicações dentro de um servidor de base de dados. O que é que um DBA faz mais? Programa as manutenções, ou seja, faz a manutenção da máquina, das bases de dados, verifica se estão corruptas, se não estão corruptas, faz análises de performance e dos indexes, se estão fragmentados ou não, e por outras tarefas por aí dentro. Faz as migrações, por exemplo, as empresas grandes ou que têm grande volume de clientes e têm grandes bases de dados e têm equipas de desenvolvimento de programação, tem também os ambientes de programação, ou seja, tem um ambiente de testes, tem um servidor onde descarregam as alterações ou o código efetuado pelos programadores. Este, depois de ser aprovado pelos programadores, passa para o teste, para o ambiente de qualidade, e este é testado pelo cliente ou pela própria empresa, não é? De que se tiver os próprios programadores, e se for validado normalmente com a informação que vem de produção, ou seja, com a informação real que está em produção, fazem os testes e confirmam, aceitam as alterações que é aquilo que foi pedido, ou rejeitam e voltam outra vez à programação até estar os bugs resolvidos, ou os problemas resolvidos, ou criado o programa da maneira mais correta que era suposto. E daí, do ambiente de qualidade passa para ambiente de produção. O DBA executa o mais importante de tudo, backups. O mais importante de qualquer DBA é ter a certeza que tem backups. E ter a certeza que estes também funcionam, ou seja, ter backups e testar uma vez por semana se um backup funciona, se a base de dados registrada com outro nome, noutra instância, em outro ambiente, funciona corretamente e não tem corrupção e se está a 100%. Também é seu trabalho, lá está, fazer recuperação de informação, quando por exemplo uma base de dados fica corrupta, ou um acidente, ou um programador apaga qualquer coisa indevida, ou porque é mal programado e é um bug e as transações não ficam em aberto, depois todas as outras transações que vêm a seguir ficam dentro dessa transação, fazendo rebentar os discos, neste caso log. Pronto. E isso é preciso fazer restore às vezes as bases de dados para resolver esse tipo de problemas. Executa também o Go Live, ou seja, é uma migração para a produção. Identifica os riscos, ou seja, verifica se a máquina tem as últimas atualizações, se existem patches para correr, se existem CVEs, ou seja, falhas de segurança a implementar e corrigir na máquina, no sistema operativo, como no SQL Server. Também verifica problemas, se a máquina está a responder bem, se há algum problema no disco, e fazendo a sua monitorização. Essa monitorização pode ser feita também dentro do SQL com um agente, algumas coisas mais variadas para o SQL, mas é necessário termos aplicações externas
para ter um serviço como deve ser. Estou a falar do Nagios, que é, ou os Zabbix, que são os mais conhecidos a nível do open source, em que faz a monitorização do processador, da carga da RAM, dos discos, se está a responder bem, se não está a responder mal, se há algum problema com a máquina, e tentando prever assim e resolver o problema antes que este aconteça. As responsabilidades. Tem a responsabilidade de fazer a gestão, a instalação, a configuração e a monitorização, lá está, como eu estava agora a acabar de falar, das instâncias e do servidor em si e todas as instâncias do SQL da máquina. Tem que ter um administrador de base de dados, tem que ter, aqui em cima escrevi ABD, que é administrador de base de dados em português, mas esta palavra não existe neste ramo, é tudo DBA, mas fica aqui só para pessoas que possam não entender porque é que não é a ABD. Perdão. Lista de competências da ABD ou DBA deve ter algum conhecimento, ou seja, bastante conhecimento na consulta e nas estruturas da SQL, ou seja, deve perceber bem da linguagem de programação nível 4 da SQL, conhecimentos em estruturas de base de dados, mais especificamente em diagramas de entidade de relacionamento, ou seja, quando são criadas bases de dados, o administrador também deve estar é também um dos responsáveis da criação e deve também ter a sua palavra com os programadores para decidirem e definir qual será a melhor maneira de construir uma base de dados para ter o máximo desempenho possível e criar o design da mesma. Compreensão básica da arquitetura de computador, isto é também crucial, saber quantos processadores é que é preciso para o tipo de licença da SQL, se é o suficiente para a carga de base de dados que vai ter, a memória, como é que essa vai ser gerida, se é o suficiente para carregar todas as bases de dados e para todos o desempenho que vai ser necessário que esta máquina tenha para responder às queries e dar a resposta aos seus clientes, sejam eles internos ou externos. Domínio de sistemas de gestão de base de dados, ou seja, SGBDs, como por exemplo o SQL Server, como MariaDB e PostgreSQL ou outros. Mas pronto, neste caso nós falamos do Microsoft SQL nesta aula. Na administração de base de dados, um dos mais importantes, os três campos mais importantes de um DBA é manter a disponibilidade, a performance e a integridade, mas acima de tudo a disponibilidade. A indisponibilidade pode ser interrompida por ataques, por falha de rede, por máquina a variar, por falha de energia, qualquer coisa que faça um pedido, uma aplicação ou o utilizador seja necessário utilizar a base de dados e esta não esteja disponível para responder, é um problema de disponibilidade e é também considerado um problema de segurança. Ou seja, o administrador é responsável por manter os backups seguros e restauráveis, sempre. Como já disse em cima, é a parte mais crucial do administrador, é ter backups. Sem backups é um problema, pode vir a ser um problema. Pode não ser uma questão de se é preciso, mas quando é que vai ser preciso. A performance também é gerida pelo administrador para verificar se os indexes das bases de dados estão corretos e não estão muito fragmentadas, ou seja, com o crescer da base de dados, a informação a ser escrita e lida, neste caso ser escrita, começa a fragmentar e começa a haver mais volume de dados espalhados em outras tabelas do que em outras, e isso é necessário fazer a fragmentação, a desfragmentação do índice para que esta base de dados continue o mais leve possível e continue a dar a resposta num tempo aceitável. Perdão. Verificação de integridade. Manter as bases de dados integradas e ver a sua consistência, ou seja, confirmar que não existem dados corrompidos. Verificar que as bases de dados estão todas válidas, não existe informação corrompida, que o CRC e o checksum das bases de dados estejam corretos e existem comandos próprios para isso. Então, agora vamos seguindo para baixo, continuando o papel do administrador de base de dados. Como basicamente é um resumo do que disse até agora, basicamente é o responsável e tem como tarefa crucial criar e assegurar a manutenção dos backups dos dados, garantir a sua disponibilidade, ou seja, que está disponível para toda a gente e que toda a gente consegue aceder a quem direito, ou seja,
não houve um ataque de segurança, que o serviço está continuamente a funcionar, que não houve, os discos não encheram, enfim, uma data de possibilidades que podem haver, garantindo que esta disponibilidade existe. Pode ser um ataque de segurança, um ataque de DDoS ou algo assim do género. Também ficam já a saber que 75% dos ataques normalmente que acontece numa empresa, normalmente 75% a informação diz que são internos. Integridade, ou seja, garantir que os dados estão íntegros, ou seja, não foram modificados ou por poisoning, ou por um ataque de injeção de poisoning, ou por corrupção da própria base de dados, por um erro de memória, por qualquer outra informação mal inserida. E também o seu desempenho, ou seja, que a máquina continua a funcionar bem, que os discos não têm nenhum problema, ou que a máquina não tem nenhum problema de hardware, e que o desempenho mantém-se no seu nível normal. Aí vendo os indexes de cada base de dados e das tabelas, percebendo se estas não estão desfragmentadas ao longo do tempo, verificar se há algum problema com a máquina, no sentido de problemas de carga, porque há mais gente em cima das bases de dados, e aí tem que se aumentar também, se for uma máquina virtual, os cores, aumentar os cores na máquina virtual, assim como possivelmente memória. Também ficam a saber que cerca de entre 70% a 75% é o limite máximo, normalmente é 70% o limite máximo de uma máquina no seu estado não será idle é parado, no sentido de estar a trabalhar no seu estado normal. Acima disso, convém seriamente pensar em pôr mais cores se for virtual, ou fazer um upgrade à máquina para uns processadores mais potentes, ou por nova tecnologia que está sempre a ser alterado. Os backups de base de dados. Os backups, como vou voltar a referir pela terceira vez, que é a parte mais importante, é a tarefa mais importante do administrador de sistema de base de dados. A capacidade de recuperar os mesmos e recuperar corrupções e desastres também é extremamente importante. Se nós tivermos um backup e não o conseguirmos recuperar, ou seja, se nós não o testarmos efetivamente e ele não for útil, não temos nada, ou seja, a nossa função principal falhou. Regulamento de empresas, normalmente a saúde, bancas e empresas energéticas, de energia, ou seja, empresas muito grandes, organizações grandes, têm sempre regras a cumprir, regras muito estritas a cumprir sobre a segurança e sobre backups e salvaguarda dos dados. Normalmente todas as empresas a nível nacional em Portugal têm que ter backups, até o mais simples. Café tem que ter backups da base de dados obrigatório por lei, e até mesmo as próprias softwares de faturação dizem que o backup nem sequer pode ser feito no mesmo disco. Ele permite normalmente fazer, mas avisa que está irregular e que a lei não o permite. Ou seja, a saúde, a banca e a energia, como outras organizações do género, da mesma amplitude, necessitam ter planos de backup. Normalmente tem sempre empresas que tomam conta da área da informática, e essa obriga a ter o quê? A ter SLAs, ou seja, o Service Level Agreement. Isto porque? Para garantir que um dado cliente, da empresa que fornece o serviço, tem que resolver os problemas em X tempo, ou seja, para não degredir a imagem da empresa, para que a empresa continue a ter um bom rácio de performance a nível se for para o público. Ou seja, por exemplo, a empresa tem 8 horas para resolver um problema de uma estação de trabalho de um trabalhador dessa empresa, seja qual seja o ramo. Se for um switch de backbone, que normalmente também deve ter em duplicado, deve ter em redundante, se houver um problema tem cerca de 4 horas para trocar o switch. Ou servidor. Porque é que o switch, mesmo que seja o switch, não é uma peça tão importante, se só tem tão pouco tempo normalmente? Porque sem ele não há comunicação entre o servidor e o cliente, e a internet e tudo o resto, ou seja, tudo para sem o switch, ou seja em rede. Também é o core também
dos serviços de qualquer sistema informático. Estes são contratos que têm penas severas para quando não falha, para quando o cliente, ou seja, o cliente, neste caso o fornecedor de serviços de informática, falha e a empresa fica prejudicada, ou seja, ao perder uma hora, por exemplo, nestas empresas grandes, ao perder uma hora de serviço, estamos a falar de milhares de euros de perca de dinheiro. Já para não falar da reputação perante as pessoas e perante a população em geral, os clientes, etc. Se, por exemplo, houverem duas empresas que fazem o mesmo serviço, por exemplo, na banca, entre dois bancos concorrentes, se o seu dinheiro não estiver disponível devido a uma falha de segurança ou por um problema qualquer, se um banco não funcionar, tivessem com problemas informáticos e a pessoa precisar levantar dinheiro, precisar fazer transações ou qualquer coisa no banco, normalmente não gosta de estar à espera, muito menos que brinque com o seu dinheiro. É preferível, se calhar, mudar de banco. E essa reputação é muito difícil de voltar a conseguirem restabelecer. Uma empresa tem um problema destes. Relativamente aos papéis dos backups nas bases de dados. Normalmente aqui o administrador de sistemas ou o cliente tem acesso às suas bases de dados, que por sua vez estão guardadas em premises, ou seja, em bases de dados locais ou na cloud, em serviços cloud. Em baixo podemos ver aqui os backups e podemos ver que estão em separado, ou seja, a regra diz que devemos ter múltiplos backups. Penso que é 3-2-1 a regra. Isto é, 3 backups, um local mas fora das instalações e outro na cloud. Relativamente a esta imagem, podemos fazer uma simulação em que existe um acidente, o data center deixou de funcionar ou a própria instalação, o local onde está o servidor teve um problema, uma inundação, houve um corte de energia, houve um problema de rede, o acesso às bases de dados fica comprometida e daí ser necessário haver uma duplicação dos dados para possivelmente a gente poder sincronizar e ter os dados em pé, ou seja, ativamente em funcionamento mesmo após qualquer problema. Modelos de recuperação de backups. Existem 3 modelos de recuperação. Eu aqui só vou falar em 2, porque o terceiro, que é o do meio, é o número 2, não é quase praticamente utilizado, só em casos muito extremos e para bases de dados muito grandes, mas eu já falo sobre ele. O modelo mais conhecido e utilizado para ambientes de teste, para empresas mais pequeninas ou pequenos ambientes, é o Simple. O Simple não permite fazer backups de transações, logs de transações. A recuperação só pode ser feita até o último backup, completo ou diferencial. Temos aqui o completo e pode haver um diferencial, que já vou explicar mais à frente quais são as suas diferenças. É bom que para as bases de dados, testes ou para bases de dados onde a integridade dos dados não é muito crítica, conforme estava a dizer. Menor necessidade de armazenamento e mais fácil gestão das bases de dados e também a recuperação também é mais limitada. Vamos então agora ver como é que funciona o modelo de recuperação backup simple. Ou seja, o backup de modo simple permite fazer um backup full, ou seja, faz uma cópia exata da base de dados existente, com o que tem, e permite, por exemplo, por regra, faz sempre um diferencial sobre o backup full. O que é que isto quer dizer? Que ele vai verificar qual é a diferença do seu estado atual um dia depois, neste caso é segunda-feira, não é? Vai verificar qual é que é a diferença atual neste preciso momento com o backup full que foi feito no domingo, ou seja, no dia anterior. E então vai criar a diferença entre os dois timings, o que é que foi alterado na base de dados, e cria apenas um backup que se chama diferencial, que contém apenas a informação que é diferente entre o full e o estado atual da hora. Okay? E isto, no caso, por exemplo, ser necessário recuperar a informação, temos de fazer o restore do backup full e de seguida do diferencial, neste caso de segunda-feira. Se, por exemplo, vamos na quarta-feira, temos o backup full, ele passa a segunda, terça, quarta, fazendo os outros diferenciais, portanto,
é normal. Chega à quarta-feira e chega a sua hora de fazer o backup diferencial. Quando vai executar este backup diferencial, ele não vai olhar para terça, para o diferencial de terça, nem para o diferencial de segunda, nem nenhum para trás, ok? Ele vai apenas, exclusivamente, olhar para a diferença existente do backup full, que foi feito no domingo, para o seu estado atual e verifica qual é que é a diferença. Após essa verificação, ele cria o diferencial e, claro, esse diferencial já vai ser um pouco maior que o do segunda e do terça. Porquê? Por toda a remoção ou adicionamento de dados na base de dados ou qualquer outra alteração foi guardada. E então está guardada neste diferencial. E isso aumenta o tamanho do backup diferencial. O mesmo acontece para quinta, sexta e sábado. Ou seja, o sábado supostamente há de ser o diferencial maior que todos os outros. Porque supostamente só se a base de dados não for alterada durante este tempo todo. E então aí os diferenciais serão iguais uns aos outros. Apenas isso. Acho que é bastante fácil de entender. É sempre a diferença do agora para o full backup que foi feito anteriormente. Okay? Eu, quando precisar restaurar no sábado, basta apenas restaurar o backup full e restaurar apenas logo o diferencial de sábado. Ele vai conter toda a informação que passou nos outros dias da semana, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Acho que é bastante simples. Modelos de recuperação de backup modo full. Ou seja, o modo full já tem outra particularidade. Registra todas as transações no fecheiro de logs. Transações é um log. Até que um backup seja feito. Permite o restauro, se este backup for feito, dependendo do backup, se for um diferencial ou um full. Permite o restauro de qualquer ponto do tempo, seja do diferencial ou do log, dependendo também de quando é que é feito o log, ou seja, qual é que é a janela temporal entre cada fecheiro do log e do diferencial também. É apenas ideal para a base de dados onde a perda de dados é inaceitável. Nos casos de ser uma base de dados onde efetuar muitas transações, o fecheiro RN cresce muito. Podendo encher o disco, é preciso ter muita atenção e monitorizar este tipo de modelos de recuperação de fecheiros. Porque, por exemplo, basta haver uma má programação do programador e a transação fica em aberto, não é encerrada. O que é que acontece? Todas as outras transações vão ficar dentro dessa transação e nunca é fechada. Ou seja, o disco vai crescer exponencial e vai até chegar ao ponto do limite do máximo do disco. Se não houver monitorização e se não houver um acompanhamento afinco a este tipo de serviços de SQL, vai acabar por estourar e dar um blue screen ou algo assim no género. O sistema não vai conseguir dar resposta. Vamos então ver aqui uma imagem muito mais esclarecedora e complementar aquilo que eu estava a dizer. Como falei há bocado, entre o simples, que só existia o backup full e os diferenciais, com o backup full temos o diferencial e agora temos as transações log. Podemos marcar, por exemplo, neste caso é de hora a hora, começou à meia-noite, fez um backup full. Depois, de hora a hora, faz um transaction log backup, ou seja, faz um backup dos logs da transação, até que às 6 da manhã faz um backup diferencial. O que é que isto quer dizer? Vai fazer deste ponto, das 6 horas da manhã até à meia-noite, tudo o que foi feito em alterações na base de dados, ele vai gravar num diferencial. É a diferença entre o full backup e o estado atual da base de dados. Qual é a diferença? É que temos aqui o transaction log, ele também foi feito até às 6 da manhã. Se as horas estiverem certas, eu posso, em vez de recuperar através do diferencial, posso recuperar este tipo de backup transaction log, que já não é diferencial, mas sim incremental. O que é que isto quer dizer? Se eu em vez de estar a recuperar, faz de conta, este diferencial às 6 da manhã, não faz muito sentido vir recuperar todos os logs até às 6 da manhã, mas posso fazê-lo. Ou seja, eu posso recuperar incrementalmente 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5 e 6 e tenho que colocar os fecheiros todos por ordem e ele vai recuperar, após o full estar restaurado, ele vai recuperar os transaction logs 6 vezes por cada 6 transaction log. E o último precisa sempre do anterior, ou seja, é dependente hierarquicamente e por isso é que é incremental. Okay?
Com o diferencial acabaria por ser mais fácil porque ele restauraria a diferença entre o full e o atual, naquele momento de 6 horas da manhã. Continua o transaction log, ou o backup de logs das transactions, a fazer de hora a hora até chegar ao meio-dia, e ao meio-dia, ou seja, de 6 em 6 horas, é efetuado um diferencial. Este diferencial já é maior porque pelo tamanho, não é? Por esta imagem, assume-se e faz lógica que seja maior, porque os dados desde do full até este momento foram alterados. Ou seja, há mais modificações, ou seja, o diferencial é normal que seja maior. Tudo bem até aqui. A 1 hora é criado um transaction log com o backup de 1 hora de todas as transações desde o meio-dia aqui, ou seja, 1 hora, e depois houve um problema qualquer, ou um acidente, uma programação mal feita, um ataque, qualquer coisa que fez estourar a base de dados e corrompeu a base de dados. Então, o que é que a gente tem que fazer a partir daqui? A solução mais rápida para recuperar seria fazer o restore do full, o último diferencial e o último transaction log ativo. Ok? Ou seja, full, diferencial e transaction log, e ficaríamos nesta 1 hora com este dado até este momento. Ou seja, só era possível recuperar até 1 da tarde. Porquê? Porque o transaction log das 2 horas iria restaurar o problema. Ou seja, esta hora está perdida entre a 1 e as 2, ou seja, nesta realidade perdemos só meia hora, porque os dados foram apagados à 1h30 até às 2. Isto é viável, por exemplo, numa empresa que de hora a hora já faz backups, quer dizer que não pode perder muita informação. Mas, por exemplo, se fosse um supermercado ou um banco que não pode perder nenhuma transação, estas têm que ser feitas ao segundo. Isto exige grandes máquinas, com muitos processadores, com muita memória, uma gestão bastante eficiente do espaço e da gestão dos backups. Torna-se muito difícil gerir sistemas destes. Normalmente não é só uma máquina, são múltiplas máquinas e com várias pessoas, como é de esperar. A recuperação do modelo de backup. Aqui podemos ver na parte gráfica como é que podemos fazer para mudar o modelo de backups. Eu vou mostrar até mesmo no servidor, que assim é muito mais fácil para nós vermos. Basta virmos à base de dados no Microsoft SQL Server Management Studio, vamos a propriedades, a Options, e aqui vemos o estado da base de dados do Recovery Mode. Aqui podemos ver o Full, Bulk, que eu não cheguei a falar, e o Simple. O Bulk Log serve para quando é preciso fazer um grande incremento de dados, coisas maciças, coisas muito grandes de dados para dentro da base de dados, e para não fazer estourar o log ou fazer o log crescer muito, utiliza-se esta opção do bulk log, e isto é só apenas temporariamente, é só até introduzir os dados todos na base de dados. Depois de estar inserido, volta-se a pôr outra vez no full, virar full e já está alterado. Tenho aqui estes scripts, que são múltiplos scripts, estão aqui, que para correr basta a gente selecionar aquilo que quer correr. Neste caso a gente só quer ver o tipo de model de recovery do SIS Database, e podemos ver a resposta que estava simple, e eu agora mudei para full e vou correr, e vocês vão ver que aqui já está disconnected, vai pedir autenticação e vai mudar para full, como podem ver. Ok. E viram? Mudou para full, ou seja, agora permite o backups full, diferencial e logs. E dou encerrado por agora este momento. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil e proveitoso, e que tenham aprendido alguma coisa. Estou aberto a perguntas e respostas no fórum do YouTube. Se quiserem fazer perguntas, estejam à vontade, e espero-vos por vocês na próxima aula. Obrigado.